Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as mães, que Deus abençoe abundantemente, que a boa mão do Senhor continue e esteja sempre repousada sobre a vida de vocês, fortalecendo, sustentando, e ao final do culto nós gostaríamos de orar por cada mãe que está aqui, pedindo, apresentando a sua vida diante do Senhor. E nesse momento nós passamos a ministração da palavra de Deus. Eu quero convidar minha irmã a vir aqui à frente. A igreja tem acompanhado, tem sentido e sofrido juntamente conosco, com a nossa família, desde o final do ano passado, quando nós fomos terrivelmente abalados. E é uma alegria muito grande ter a minha irmã ministrando nessa manhã, ela que tem enfrentado tudo de cabeça erguida, tem vencido e continuará vencendo, porque o Senhor tem grandes coisas a realizar na sua vida, Sara. Nós louvamos a Deus, nós vamos orar nesse momento. Eu te convido a fechar os seus olhos, nós vamos apresentar ao Senhor a vida da Sara. Deus amado, nós te louvamos, porque o Senhor tem sido tão bom conosco, mesmo nos dias mais tristes, mais sombrios, a tua graça se revela e se derrama sobre nós. Nós somos prova e testemunho disso, Pai. Nesse momento nós apresentamos diante do Senhor a vida da tua filha amada, de quem o Senhor tem cuidado, a quem o Senhor tem sustentado. Te pedimos que o Senhor a encha do Teu Espírito Santo, para que ela fale palavras que venham de encontro ao nosso coração, palavras que tiveram origem no Teu trono antes de tudo, Pai. Fala conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Bom dia, igreja. É um prazer muito grande estar aqui. E Deus continua sendo bom. Em primeiro lugar, eu agradeço ao meu pai pelo convite de falar na igreja, porque eu entendo que é um privilégio e eu entendo que o Senhor não desperdiça o sofrimento. E eu agradeço à igreja por todas as orações, por tantas mensagens de carinho, por tantas palavras de encorajamento que eu venho recebendo constantemente desde o dia 26 de novembro do ano passado. Agradeço aos meus pais, pai e mãe, pela prontidão de voarem para a América para me consolar num momento tão difícil. Agradeço ao meu irmão, à minha cunhada, pelas infinitas horas ao telefone comigo, só para me deixar chorar, porque era o que eu precisava naquele momento. Eu vou contar brevemente um pouquinho do que aconteceu, do meu testemunho. Ano passado, em outubro, eu e Roberto viemos para a igreja, o que foi resposta de oração já. Por vários anos eu tinha orado ao Senhor, porque eu queria que meu marido conhecesse a igreja, e eu queria que a igreja conhecesse o meu marido. E quem conheceu sabe que ele foi único. Em 2 semanas, ele andou pela cidade, fez amigos, andou sozinho, se perdeu, entrou no carro de desconhecidos. Esse era ele. E eu tive o privilégio de compartilhar 5 anos da minha vida com ele. Mas na noite do dia 25 de novembro do ano passado, Roberto e eu voltávamos de Houston, de um final de semana do dia de ação de graças, na casa dos pais dele. Ainda em Houston, no sábado, ele começou a se sentir um pouco mal, cansado, e eu achei que ele estava gripado ou desanimado, porque em 5 anos, entre namoro e casamento, Roberto nunca tinha ficado doente. Por volta das 8 horas, como ele não estava se sentindo bem, eu dirigi. A gente saiu de Houston em direção a Dallas, onde eu moro hoje. E a viagem é longa, são umas 4 horas de viagem, mas é uma viagem tranquila.
o Roberto começou a se sentir mal no carro. Começou a tossir muito e, por ele estar tossindo muito, a gente não conversou. Eu não falei com ele naquela viagem, diferente de todas as outras viagens. Eu perguntei para ele algumas vezes, baby, você precisa ir no hospital? E tudo que ele falava, não, estou bem. Por volta das 11h30, ele continuava tossindo, eu parei no posto de gasolina, comprei um xarope para ele tomou, um pouco contra a vontade, mas tomou e seguimos viagem. Já eram mais de 11h30 da noite. E foi naquele momento que eu acendi a luz do carro e eu vi que ele não estava bem. E naquele momento eu falei, baby, eu não perguntei para ele se a gente precisava ir para o hospital. Eu falei, nós vamos para o hospital. Mas acontece que naquele momento já estava escuro, eu estava sozinha com ele no carro. Eu não sabia exatamente em que parte da estrada eu estava, porque eu estava usando o GPS. Estava chovendo. E eu procurei no GPS um hospital, a gente estava a 15 minutos do hospital. Nesse período desde que eu achei o hospital até chegar lá, eu precisei acalmar o Roberto para respirar. Então eu estava dirigindo, orando ao Senhor, Deus, não deixe acontecer nada com meu marido. Deus, não leva o Roberto. E nesses 15 minutos, o Roberto desmaiou no carro. As minhas pernas começaram a tremer. E tudo que eu conseguia falar era, Deus, não deixe o meu marido morrer. Nós chegamos ao hospital, ele acordou de novo, nós chegamos ao hospital. E ele saiu do carro com a minha ajuda, mas saiu andando. E ali foi a última vez que eu o vi. Ele foi atendido logo em seguida pela equipe médica. E enquanto eu esperava, eu liguei para os meus pais, dizendo, Roberto não está conseguindo respirar. Só ora por ele. E o médico me chamou, perguntou se ele estava passando mal, o que tinha acontecido. Eu falei, não. Ele começou a sentir mal só e a gente veio para o hospital. Ele estava bem no dia anterior. A gente saiu para caminhar, ele estava bem. E 40 minutos depois, eu recebi a pior notícia da minha vida. O meu marido, o meu melhor amigo, o meu parceiro, o meu companheiro de vida, havia partido para o Senhor. E eu escolhi não saber o motivo. Eu não quero saber o motivo porque não vai mudar em nada o que aconteceu. Então eu escolhi, foi uma decisão minha. Mas naquele momento da nossa vida, nós estávamos planejando tantas coisas. Nós estávamos planejando engravidar. Nós tínhamos sido pré-aprovados para comprar nossa primeira casa. E o contrato seria assinado na semana seguinte. Ele estava a 2 semanas de se tornar oficialmente capelão. E como ele estava feliz com isso. Nós estávamos completamente cheios de sonhos e planos. Uma vida pela frente, começar uma família. E na noite que ele morreu, a única imagem que vem à minha mente é como se um tapa muito grande tivesse me levado para longe, me atirado para longe. E esse tapa me levou para longe de tudo que eu conhecia. Esse tapa me levou para longe de tudo que era seguro e para longe do que eu achei que eram os planos de Deus também.
E o que eu queria compartilhar com vocês, a primeira coisa é que o Senhor usa o sofrimento. O Senhor, como diz em 2 Coríntios, diz que o Senhor nos consola para que nós possamos consolar aos outros. E eu agradeço a Deus, porque mesmo no meu sofrimento, o Senhor tem me usado. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que só o Espírito Santo faz. Poder ser grato nos tempos de sofrimento. Poder sorrir, mesmo quando a gente enfrenta um deserto. E a mensagem que veio ao meu coração, claramente, é sobre o sofrimento, sobre o deserto, sobre as lutas. Mas é para transmitir a mensagem de que o motivo do sofrimento não é tão importante quanto como nós passamos pelo sofrimento. O motivo do sofrimento não é tão importante quanto como nós passamos pelo sofrimento. Na minha vida, demorou muito tempo para eu enfrentar um grande deserto. E eu reconheço que isso é uma bênção do Senhor. E talvez tenha sido assim para você também. Ou talvez você enfrentou muitos e muitos desertos nessa caminhada até o dia de hoje. Mas independente de quando você enfrentou esse deserto, a verdade é que todos nós vamos passar pelo deserto. Sem exceção. Não importa a nacionalidade, não importa o status social, não importa se você é homem, mulher, você vai passar pelo sofrimento. Mas todos nós aqui, sem exceção, nos encontramos somente em uma dessas três opções. Ou nós estamos prestes a enfrentar o deserto, ou nós estamos passando por ele agora mesmo, ou nós estamos caminhando, ou nós estamos saindo do deserto. Não existe outra opção. Ou eu e você estamos em uma dessas três situações. Talvez você saiba, talvez você consiga reconhecer nesse momento o deserto que você está enfrentando. Talvez mais de um. Talvez você não entenda o deserto. Mas essa não é uma surpresa. Não pode ser uma surpresa na nossa vida. Porque a minha e a sua Bíblia diz que nós teremos tribulações. A minha e a sua Bíblia dizem que nós teremos dificuldades. A minha e a sua Bíblia também dizem que o Senhor venceu. Portanto, o que podemos esperar dessa vida é a certeza de que todos nós, sem exceção, vamos passar pelos sofrimentos e pelas calamidades. E já que nós vamos passar pelos sofrimentos, calamidades, desertos, como foi belamente cantado, eu tenho aprendido nesses 5 meses, quase 6, desde que o meu marido voltou para casa, que ao passar pelo sofrimento, nós precisamos saber que Deus é soberano. Deus é o controlador absoluto de tudo. É assim que eu creio, é assim que a minha Bíblia diz. Ele é o controlador de toda a criação. Ele faz acontecer ou ele permite que as coisas aconteçam. Como na história de Jó. Deus permitiu que Jó passasse o sofrimento. Em Isaías 46, versos 9 e 10, dizem que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Efésios 1:11 diz que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Portanto, o que a minha Bíblia diz
é que nem o sofrimento acontece por acaso. Nem o sofrimento acontece fora do controle de Deus. E é importante saber que Deus é soberano porque, ainda que muitas vezes pareça, e eu sei, muitas vezes parece, nós não estamos abandonados nesse mundo. Para falar a verdade, esse foi o meu pensamento. Quando o Roberto morreu, ele estava apaixonado pelo Senhor. Ele tinha prazer de chegar em casa, às vezes 11 horas da noite, vindo da prisão estadual do Texas, de onde ele tinha ido para compartilhar do Evangelho. E eu confesso para vocês que em alguns momentos eu pensei, Deus, acho que dessa vez o Senhor levou a pessoa errada. Dessa vez o Senhor cometeu um erro, por quê? Porque ele estava tão apaixonado. Porque o prazer da vida dele era falar para as outras pessoas, em tempo e fora de tempo, sobre o Senhor. Não faz sentido. Esse foi o meu pensamento. Mas, já que a minha Bíblia diz que Deus é soberano e que Ele é controlador de tudo, isso definitivamente significa que eu não posso ter azar e ter um Deus soberano. Eu não posso ter má sorte e ter um Deus soberano. Porque a minha vida não está fora de controle, porque o Senhor diz que Ele conhece tudo e Ele tem a minha vida nas suas mãos. Mas se Deus é o Criador, controlador e sustentador de todas as coisas, isso significa que o ponto de referência da minha vida e da sua não pode ser a própria vida. O ponto de referência da minha vida não podem ser os meus sofrimentos, nem as minhas alegrias, porque a alegria é passageira. O ponto de sofrimento da minha e da sua vida, se você crê na Bíblia, se você crê que a palavra de Deus é verdadeira, precisa ser o próprio Deus, precisa ser a palavra do Senhor e precisa ser a soberania de Deus, entendendo que o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos. E eu queria compartilhar com vocês brevemente alguns textos, algumas histórias, algumas ilustrações que eu tenho refletido durante esses 5 meses. A minha história, o meu deserto foi esse deserto, foi o luto. Mas eu tenho certeza que vocês já experimentaram diversos tipos de deserto. E a história que ilustra um pouco sobre a soberania de Deus é a história de José. Eu não vou ler o texto todo, são vários capítulos, mas começa em Gênesis 37. E eu vou dar uma breve resumida no que acontece na história de José, se você não conhece. Gênesis 37. José foi vendido. José era odiado por seus irmãos, por seu filho preferido, filho da promessa. E ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele virou escravo, foi trabalhar na casa de Potifar. Lá, ele se tornou administrador geral de Potifar. Parece que as coisas estavam melhorando. Ele foi acusado, então, de assédio pela esposa de Potifar. Foi mandado para a prisão. E lá na prisão, José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morre, de acordo com o sonho, e aconteceu. E o copeiro-chefe volta para o palácio. E José fala, não se esqueça de mim, eu estou aqui. O que me faz pensar que como alguém que estava preso para morrer se esquece de quem interpretou o sonho. Mas foi o que aconteceu. O copeiro se esqueceu
e José permaneceu mais 2 anos na prisão. Faraó então tem um sonho, José é lembrado e volta para o palácio para interpretar esse sonho. E depois disso ele se torna o homem mais importante do Egito e através de José, o Egito é salvo da fome. É através dessa história que José é usado por Deus para poupar, para ajudar e para salvar o Egito. E quando os irmãos de José o venderam como escravo, eles tinham algo em mente: se livrar de José. Mas quando José foi vendido como escravo, Deus tinha algo diferente preparado. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Independente do caminho até chegar ao resultado que o Senhor espera, os planos de Deus não podem ser frustrados. O meu e o seu podem. O meu certamente foi. O que me faz pensar também que a soberania de Deus deveria me colocar numa posição de oração, dizendo: Senhor, eu tenho os meus sonhos, mas talvez eles sejam frustrados, mas os seus não são. Isso me dá paz, porque eu ainda tenho sonhos, mas a minha oração é que os meus sonhos estejam de acordo com os sonhos de Deus, porque os dele nunca serão frustrados. Em Gênesis 50, ainda na história de José, versículo 19 e 20, José vira para os irmãos e fala: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O que aconteceu comigo e talvez o que tenha acontecido na sua vida pode parecer injusto, pode parecer que Deus não estava no controle, mas o que aconteceu não é o ponto final. Isso não é o fim da história. Quando a vida parece nos tratar injustamente, Deus continua no controle. Ele continua sendo soberano. Quando as coisas não acontecem como desejamos, como esperamos, não significa que Deus não está presente. E dito de outra forma, tudo o que aconteceu na minha e na sua vida, porque Deus é soberano, precisa passar pela aprovação divina. Talvez Ele não seja o causador, mas Ele permite que as coisas aconteçam. Mesmo que nós não entendamos. Isso é muito frequente. E se você passou, como eu tenho certeza que passou pelo sofrimento, tenha certeza que Deus pode usar isso para a glória dEle. Se você permitir, se você se colocar aos pés do Senhor e disser: Deus, deu muito ruim agora. Não era para ter isso acontecido, para isso ter acontecido, não eram esses os planos que eu tinha, mas o Senhor é soberano. Então usa para a sua glória. O meu convite para você, nesse primeiro ponto, refletindo que Deus é soberano, é para você descansar em Deus. Para você descansar em Deus. Se você está passando por uma crise no seu casamento, confie, Deus é soberano. Se você está passando por dificuldade financeira, confie, Deus é soberano. Se você está passando por uma doença, confie, Deus é soberano. E o que Deus tem planejado para a sua vida não pode ser frustrado. O segundo ponto, e são apenas 3, como uma boa batista, é que ao passar pelo sofrimento, nós precisamos saber que a palavra de Deus permanece. E o que você faz quando você não entende os planos de Deus e parece que os planos dele são frustrados? Algumas pessoas se revoltam, se afastam do Evangelho e
e pensam, eu confio em Deus, mas está estranha essa situação. Ou, Deus não é quem eu achei que fosse. Se Ele fosse quem eu achei que Ele era, eu não estaria passando por essa situação. Eu sinto te informar, se essa pessoa é você. Não é Deus que está errado, é o seu pensamento. E por saber que a palavra de Deus é verdade, por saber que Ele é fiel à palavra dEle, Ele não é necessariamente fiel a mim, porque eu sou falha, mas a palavra dEle é verdade. E por saber que Ele é fiel a tudo que Ele prometeu, Ele continua capaz e pronto para cumprir tudo, mesmo diante do sofrimento, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é a circunstância da sua vida que faz Deus mudar, ou é capaz de interromper os planos de Deus, porque mesmo na hora da tristeza, mesmo diante da calamidade, Ele continua sendo fiel e a sua palavra continua sendo verdade. Eu posso afirmar isso com muita certeza, porque em Salmos 147:3 diz que Ele cura os de coração quebrantado. Em Isaías 41:10 diz que nós não podemos ficar ansiosos, não precisamos ficar ansiosos, pois Ele está conosco. Em Mateus 5:4, os que choram serão consolados. Em Mateus 28:20, Deus estará conosco até o fim dos tempos. Em João 14:27, Ele nos dá plano de paz, que excede a todo entendimento. Em João 16:33, apesar das tribulações, Ele venceu. Em Romanos 8:18, os sofrimentos deste tempo não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em 2 Coríntios 4:8 e 9, nós somos atribulados, mas não angustiados, somos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E nós cantamos sobre isso hoje. Talvez você não tenha prestado atenção, mas foi esse o versículo, 2 Coríntios 4:8 e 9. 2 Coríntios 4:17 diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzem em nós eterno peso de glória. Em 1 Pedro 5:7, Ele cuida de nós. Em Apocalipse 21:4, Ele enxugará toda lágrima de nossos olhos. Então, ainda que tudo pareça sair do controle, e o seu deserto pareça infinito, e muitas vezes parece, guarde firme a confissão da sua esperança, porque Deus é fiel ao que Ele prometeu. Isso é Hebreus 10:23. E o último ponto que o Senhor tem trabalhado na minha vida, o primeiro é sobre a soberania de Deus, o segundo é que a palavra dEle é verdade. O terceiro ponto, entre muitos, talvez eu pudesse ficar aqui falando por bastante tempo, é que ao passar pelo sofrimento, precisamos crer que todo sofrimento precisa ter prazo para acabar. O deserto que nós passamos precisa acabar, ele não pode ser infinito. Na verdade, tudo que nós vivemos até a eternidade acaba. A emoção do primeiro encontro, a emoção do casamento, aquela alegria, aquela expectativa, a emoção da primeira casa, do primeiro carro, tudo isso acaba. Porque esse é o curso natural da vida. As coisas precisam acabar. Mas a dor é objetiva. A dor talvez esteja aí. A dor certamente está no meu coração ainda. Mas o sofrimento não. O sofrimento pode acabar. Talvez a dor permaneça por muito tempo. Mas o sofrimento pode ser transformado. A ilustração que eu queria trazer para vocês brevemente sobre
o sofrimento que precisa ter um prazo para acabar, está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 15 a 20, que conta a história do rei Davi. O rei Davi, como vocês provavelmente sabem, estava em casa, viu Batseba se banhando, Urias estava na guerra, e depois de toda uma confusão, Batseba estava grávida. E o versículo 14 diz: entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança estava viva, nós falamos com ele e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhes preparassem uma refeição e comeu. Eu vou ler até o 23. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei, pois eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. E esse último ponto é que você precisa saber quando acaba. Eu precisei saber. Eu não podia mentalmente, emocionalmente, continuar insistindo em sofrer por algo que o Senhor terminou na minha vida. Não é que eu entenda os planos de Deus. Não é nem que eu esteja feliz necessariamente com os planos de Deus. Mas é que eu confio nos planos de Deus. E eu espero, e eu creio que seja assim na sua vida também, que você saiba um momento de parar de insistir, de parar de sofrer, de parar de se lamentar pela sua vida por coisas que o Senhor fechou a página, fechou o livro. É hora de mover em frente. Além de saber que os planos, além de saber que o sofrimento precisa acabar, nós precisamos nos voltar constantemente para a palavra de Deus. Pessoalmente, eu não sei como eu passaria por esse momento sem o Senhor. A minha vida certamente mudou completamente, tudo. Tudo que eu imaginei para 2024 e para o resto da minha vida. Foi mudado no dia 26 de novembro de 2023. Mas nós nos precisamos voltar para a palavra, pois os cristãos, de maneira geral, sempre têm motivo de alegria. Nós nunca temos faltas de ferramentas a partir das quais podemos nos alegrar no Senhor. Se a sua Bíblia é verdade e se ela é verdade na sua vida, nós nunca temos falta de motivos de nos alegrar no Senhor. Alegria não significa estar feliz o tempo todo. A alegria vem de dentro, na esperança
do Senhor. É a alegria que nos faz saber que a nossa leve e momentânea tribulação produzem em nós eterno peso de glória. A alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, igreja, depois desse breve testemunho e compartilhando com vocês um pouco do que eu tenho aprendido nesses quase 6 meses, é tempo de levantar, de lavar o rosto, de trocar as roupas e deixar que o Senhor seja de fato o Senhor da sua vida. E por crer que o Senhor é soberano, fiel, e que o sofrimento vai acabar, por crer que a palavra dele é verdade, ele tem planos para mim e para a sua vida. Eu peço a vocês que, se vocês vierem me abraçar, como eu já recebi tantos abraços, e que falta isso faz, não me abracem com um ar de tristeza, porque a minha Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador, e ele tem me consolado. Mas se alegrem comigo, porque o Senhor ainda tem muito mais a fazer. Obrigada.